sou Adagmar Andriolo, médico da Escola Paulista de Medicina, e eu nasci numa cidadezinha de São Paulo, no centro-oeste de São Paulo, chamado Salto Grande, uma cidade bem pequenininha, próxima a Ourinhos. Eu sou o 12º filho de Anselmo e Abigail, são meus pais. Então, caçula de uma grande família. E nós morávamos lá nessa cidade, Salto Grande, e como habitual, falando na década de 50, 60, os meus irmãos, os mais velhos, quando eles terminavam o ginásio, que era o último grau que tinha na cidade, eles vinham para São Paulo continuar os estudos, começar a trabalhar, e os mais novos iam ficando lá, onde meu pai tinha um sítio, tinha um banco de areia, ele tirava areia de um rio lá de Salto Grande. E, infelizmente, minha mãe adoeceu, e aí, por razões de saúde, os filhos menores vieram para São Paulo acompanhando meus pais. E então eu vim para São Paulo com 5 anos de idade e fiquei por aqui o tempo todo. Fiz, na época, o grupo, o ginásio, o colégio, sempre em escolas oficiais do governo. E em 1969 eu fiz vestibular e entrei na Escola Paulista de Medicina. Os meus irmãos que vieram antes para São Paulo, praticamente todos eles se encaminharam para atividades bancárias. Então, eles foram aos poucos galgando postos nos bancos, Banco do Brasil, Banco da América, o Comind, o Banco de Comércio e Indústria de São Paulo. Alguns desses até já nem existem mais, né? Mas eu segui uma carreira diferente. Eu fui o primeiro a seguir a área médica e fui o primeiro médico da família. Hoje eu tenho alguns sobrinhos e um neto que estão ou já formados em medicina ou são acadêmicos. Aqui na escola, desde 69, né, então já há 50 e poucos anos, eu fiz todo o curso de medicina aqui, fiquei como estagiário da disciplina de nefrologia por 5 anos, período em que eu fiz o mestrado. Bom, eu não me lembro exatamente a partir de quando eu comecei a dizer que queria ser médico, e nem tenho assim marcadamente um evento que pudesse dizer. Talvez o fato de eu ter perdido a minha mãe quando eu ainda era muito pequeno, pode ser que tenha sido um fator que chamou a atenção, né? Porque eu tive chance de acompanhar um pouco, apesar da pouca idade que eu tinha, mas ela ficou internada, teve alguns procedimentos depois em casa, e então isso pode ter despertado pelo menos a minha atenção para a área de saúde. E depois também, isso eu me lembro muito bem, quando eu estava no ginásio, um dos meus irmãos que estava na fase de servir as Forças Armadas, ele se alistou na aeronáutica e ficou bastante amigo de um major médico da aeronáutica que tinha um laboratório. Na verdade, ele trabalhava no laboratório da aeronáutica, chamada Policlínica. Era um laboratório que atendia os soldados da aeronáutica. E ele me convidou a fazer um estágio nesse laboratório. E isso, mais uma vez, me aproximou das atividades médicas, porque essa policlínica tinha, então, lá os consultórios, um laboratório, e esse major era o chefe do laboratório, e ele permitiu que eu acompanhasse por várias vezes, meses seguidos, as atividades dos médicos e do próprio laboratório. E isso reforçou, talvez, o meu interesse em fazer medicina. E depois, como eu estudava num colégio muito bom da época, Colégio Estadual
Otávio Mendes, um colégio considerado forte, com muitas exigências. Eu terminei o colégio relativamente bem preparado para enfrentar o vestibular e consegui passar no primeiro ano que eu testei. Passei no vestibular aqui da Escola Paulista de Medicina. Na época nós fazíamos um exame chamado CECEM, que era um dos criadores desse CECEM, era o professor Walter Lezer, professor aqui da escola de epidemiologia. E eu não só entrei aqui no vestibular aqui da Escola Paulista, quanto da Santa Casa de Misericórdia. Claro que eu optei por fazer o curso aqui na Escola Paulista. Daí eu tive uma pausa de Escola Paulista, fui para a Universidade de São Paulo, fiz um concurso lá para professor, comecei a carreira de professor auxiliar, cheguei a ser adjunto, chefiando o laboratório central do Hospital das Clínicas, que é um grande laboratório, e também participando da disciplina de patologia clínica lá. Eu depois voltei para cá, em 92, também assumindo aqui a chefia do laboratório central e a disciplina de medicina laboratorial, que ficou esse tempo todo um pouco deslocada, porque na verdade não era uma disciplina, era um setor do departamento de medicina, o que a deixava numa situação difícil, porque a gente não conseguia vagas, não dava para aumentar o quadro de docentes da disciplina. Mas depois, através de algumas negociações com os colegas, com o apoio do departamento de medicina, nós transformamos o setor em disciplina e, mais recentemente, nós fundimos a disciplina de medicina laboratorial com a disciplina de clínica médica, de tal forma que hoje nós temos um corpo docente maior e seguramente estamos contribuindo mais para a formação dos residentes e dos alunos de graduação da escola. Eu trabalhei um pouquinho na comissão de residência médica aqui, fui vice-coordenador e depois coordenador da comissão de residência. Inclusive nós tivemos aí, o ano passado, grandes dificuldades para administrar a residência, porque com essa pandemia do Covid nós tivemos dificuldades com o gerenciamento da grade curricular, porque muitos dos residentes tiveram que deixar de cumprir as suas funções que seriam esperadas no programa de residência para atender as nossas necessidades mais imediatas no atendimento aos pacientes com Covid. Mas, felizmente, o ano transcorreu, nós tivemos algumas reposições, algumas complementações e, apesar das perdas, houve uma certa recuperação. Esse ano também, continuando com a pandemia, mas nós já um pouco mais estruturados, conseguimos superar um pouco mais essas dificuldades, porque já tivemos a experiência do que aconteceu ano passado. De marcante na minha passagem lá na comissão de residência, eu acho que são os processos seletivos, que é uma operação de guerra. É quando a gente tem que administrar um concurso público nacional, com cerca de 4.500, 4.800 candidatos para cerca de 500 vagas. É um processo que ele exige trabalho o ano todo. Então, em março nós começamos um trabalho que vai terminar em janeiro do ano seguinte, quando a gente termina toda a seleção dos residentes. A Escola Paulista tem a felicidade de ter um programa de residência extremamente concorrido. Então nós recebemos candidatos praticamente todo o Brasil, de alguns países da América Latina, e isto evidentemente reflete a qualidade dos nossos programas de residência. Isto nos orgulha bastante. Uma outra vertente, talvez, das minhas atividades aqui na escola, nesses anos, é com relação à graduação. Quer dizer, nós temos
atividades com o terceiro ano, com o quarto ano do curso de medicina, com o sexto ano. Então nós temos a oportunidade de acompanhar os mesmos alunos durante toda a evolução deles, desde o terceiro ano, quando é o primeiro contato que eles têm com os pacientes, né? Vão à enfermaria pela primeira vez, vão a um ambulatório e depois no sexto ano eles já estão praticamente terminando o curso, já são quase médicos. Então é muito interessante, é uma experiência muito gratificante ver o crescimento desses alunos durante esses 3 últimos anos ou 4 últimos anos do curso médico. E depois, em alguns deles, a gente acompanha também na residência. Isso é trabalhoso, é uma responsabilidade grande, mas é extremamente gratificante, porque a gente consegue ver na prática o resultado do empenho que a gente faz em transmitir a esses alunos não só o conhecimento técnico da medicina, mas também um pouco da postura médica, da atividade. Falando aqui, nesse discurso bastante improvisado, eu lembro que logo depois de formado, eu fui contratado pelo Hospital São Paulo para trabalhar um tempo como médico. Ainda não tinha nenhuma graduação, não tinha feito mestrado ainda, mas atuei um pouquinho como médico do corpo clínico do hospital. Foi uma experiência também bastante interessante, onde a gente vê o operacional, né? E isto marcou bastante a minha visão do hospital, porque a gente tem a necessidade de enfrentar algumas dificuldades que são comuns à maioria das instituições médicas do Brasil, né? Porque nós somos financiados praticamente integralmente pelo governo, de tal forma que os recursos têm que ser priorizados e tudo mais. E à medida que a gente vivencia isto, a gente vai aprendendo a priorizar, aprendendo a criar rotinas que possam otimizar os recursos disponíveis. Isso é bastante importante, porque alguns desses conceitos a gente inclusive acaba levando para a nossa vida profissional e particular, fora da instituição. A minha família me apoia sempre. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles resolveu fazer medicina humana. Uma das minhas filhas fez veterinário, então também é uma medicina, não é? E com muita frequência nós trocamos opiniões, discutimos casos, tanto eu, os meus casos, quanto ela, os dela, e às vezes a gente tem situações muito hilariantes até quando se discute casos de doenças que podem ter manifestações semelhantes nos humanos e em alguns animais. Ela cuida de pequenos animais, né? A minha outra filha seguiu a linha de odontologia, é uma cirurgiã dentista também, e que a gente já, aí temos pouca chance de discutir os casos, dada a especialidade dela. E o meu filho, ele é engenheiro, então aí também a gente discute menos assuntos de saúde, mas também temos oportunidade de trocar bastante experiências, uma vez que ele participa de algumas atividades administrativas e nós temos oportunidade de conversar. Mas o contato grande que eu tenho com ele é em relação ao xadrez. Ele e eu gostamos muito de jogar xadrez, então com muita frequência a gente fica horas e horas jogando algumas partidas aí. E mais recentemente nós temos jogado via internet, o que é uma adaptação, né, dos tempos de pandemia, mas tem sido muito gratificante. Eu acho que o xadrez, como qualquer atividade em comum, aproxima as pessoas, cria oportunidades para a discussão de outras situações que sempre enriquecem o nosso dia a dia. E durante o curso eu tive a influência importante de diversos professores, né?
O próprio professor Walter Lezer, que nos dava aula no segundo ano, aulas de epidemiologia, aulas de estatística voltada à medicina. Também outro professor marcante foi o professor Oswaldo Luiz Ramos, que era chefe da clínica médica e da nefrologia, no tempo que eu fiz o estágio na nefro. O professor Sérgio Reinaldo Stella, também um nefrologista importante, clínico de primeira, que sempre foi muito próximo, sempre apoiando, sempre nos dando bastante atenção. É um dos professores que marcou a minha formação aqui na escola. Eu fiz o mestrado aqui no departamento de micro, imuno e parasito. Esse departamento era chefiado pelo professor Nelson Mendes, um imunologista bastante importante para a nossa escola, mas o meu orientador foi o Dr. Paulo Guilherme Lezer, filho do Walter Lezer, e também ele me influenciou bastante, e foi através dele que eu fui convidado a, depois de formado, a frequentar o laboratório Fleury, que era um laboratório que na década de 70 estava começando a se expandir e eles queriam aumentar um pouquinho o quadro clínico deles e me convidaram para participar do grupo de médicos do laboratório, isto em 1975. E eu fui para o laboratório e lá tive grandes experiências também de conhecer toda uma área, uma especialidade médica de diagnóstico que seguramente contribuiu para a minha formação. Como médico do laboratório Fleury, eu fazia alguns exames, mas também prestava assessoria médica aos colegas que solicitavam exames ou que tinham, às vezes, algumas dificuldades na interpretação de resultados. De tal forma que a minha formação médica foi se ampliando à medida que, a partir dos questionamentos, a partir das dificuldades, a gente ia podendo acumular conhecimentos e expandir, então, o nosso entendimento da medicina diagnóstica, voltada especificamente para atender a necessidade clínica, não é? Então, eu acho que isto foi um fato marcante na minha formação. E eu permaneci como médico do laboratório Fleury por 34 anos. Praticamente foi meu único emprego, né? Se bem que lá eu assumi uma posição de sócio, porque o laboratório Fleury era uma empresa bastante interessante, por orientações inclusive do professor Walter Lezer, que foi um dos grandes fundadores do laboratório Fleury. Ele considerava que os médicos que lá participassem deveriam realmente participar da sociedade, né, da empresa como sócios. E só depois que a empresa cresceu muito, se tornou uma empresa de capital aberto, com ações no mercado, tudo mais, é que se mudou essa filosofia. Mas até 1988, mais ou menos, os médicos que lá trabalhavam eram sócios do laboratório, né? Participavam ativamente das atividades e dos aspectos financeiros da empresa. Atualmente, a Fleury é uma potência nacional, com um grande número de colegas trabalhando lá e mantendo o alto nível de qualidade, mas esses aspectos empresariais tiveram que ser adaptados aos padrões de mercado nacional e mesmo internacional, né? Então, infelizmente, aquela estrutura societária teve que ser modificada, mas isto faz parte do crescimento das empresas. Então, é um preço justo a ser pago pela possibilidade de crescer. Eu acho que se eu pudesse resumir a minha atividade, lembrando os meus tempos lá de Salto Grande até hoje, eu acho que eu, graças a Deus, tive uma trajetória de sucesso. Graças ao apoio que eu recebi em diversas fases da minha família,
família inicial, meus irmãos, meu pai principalmente, meus filhos, minha esposa. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver bastante, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferecia. E hoje eu sou professor titular da Clínica Médica e Medicina Laboratorial aqui da Escola Paulista, e eu acho que é uma carreira que me deixa muito gratificado, muito feliz, e acho que consegui aproveitar bem as oportunidades. Modestamente eu contribuo um pouco com a escola nessa tarefa de transmitir conhecimentos e principalmente de estimular os alunos. Eu acho que mais do que ensiná-los, eu mais estimulo para que eles procurem conhecimentos, que eles se envolvam nas atividades da área que eles escolhem. Então é com muita satisfação que eu vejo, por exemplo, meus ex-alunos, principalmente ex-residentes, muito bem colocados em hospitais aqui de São Paulo, no próprio Laboratório Fleury. Alguns colegas que lá trabalham hoje são meus ex-residentes, assim como dos hospitais de maior projeção aqui em São Paulo. E alguns residentes que voltaram para os seus estados de origem, passaram por aqui, aprenderam conosco e estão tendo uma atividade também, uma carreira de sucesso em outras áreas, em outros estados do Brasil. E isso é muito gratificante, a gente observar que o trabalho que a gente desenvolve aqui se reproduz, se multiplica em outras regiões. Então, é com muita satisfação que de vez em quando eu tenho notícias de que um ex-residente nosso está realizando um curso, está participando da atividade acadêmica em outras universidades, ou estão trabalhando em hospitais grandes, em laboratórios importantes do Brasil, mostrando que pelo menos uma base que eles receberam aqui foi bastante sólida e que os estímulos que nós proporcionamos a eles estão frutificando. Valeu a pena.